Pessoal, a gente vai falar agora sobre gestão de estoques. No assunto na gestão de estoque, a gente vai falar sobre a avaliação da gestão dos estoques, ok? Semana 1ª, dia 2. Falar em estoque, a ideia sempre do gestor, ele vai estar sempre pensando num estoque mínimo, ok? Então a ideia do gestor sempre trabalhar com estoque mínimo, porque trabalhando com estoque mínimo é o que? O investimento que você está dispondo para imobilizar é menor, então você pode estar alocando esses recursos para outras estratégias de investimento mais interessantes. Então veja, sem estoque eu não consigo trabalhar, ok? Então eu quero vender alguma coisa, eu tenho que ter algo em estoque. Eu preciso produzir alguma coisa, eu tenho que ter em estoque. Então impossível trabalhar numa empresa então sem estoque. Veja que isto daqui é o que o tal do Dias fala, certo? Que é o que? Isso aqui seria o que? O estoque tradicional, perfeito? Porque se você for pensar na filosofia just in time, que é o estoque mínimo, não, o estoque zero ou nulo, então não teria essa impossibilidade da empresa trabalhar quando se fosse pensar num just in time, ok? Então aqui é no estoque aí tradicional. Então ela trabalha com amortecedor de vários estágios da produção até a venda final do produto. Então eu preciso de estoque, ainda que eu não tenha o estoque no meu depósito, na filosofia just in time, que é o estoque zero, alguém vai ter que ter esse estoque, perfeito? Então quanto maior o investimento nos vários tipos de estoque, sendo ele necessário, tanto maior será a capacidade de responsabilidade de cada departamento. Então, para a gerência financeira, então, maior a capacidade da responsabilidade. Então, qual é a responsabilidade deles? De despender recursos para pagamento desse estoque. Quanto maior for aí, então, meu quantitativo em estoque, obviamente, mas aí vou precisar aí da minha gerência financeira estar comprometida com isso. E também a minimização dos estoques, obviamente uma meta prioritária, principalmente da área financeira, e também deve ser do gestor de estoques aí. Alguns mitos aí. Então, primeiro, a manutenção de grandes quantidades de materiais em depósito é vantajosa devido ao fato de redução aí de custo de armazenagem. Então vai reduzir o custo de armazenagem? Não vai. Por quê? Porque quanto mais material tiver, vamos supor, eu tenho aí 15 mil resmas de papel A4 que eu faço gestão e agora vou aumentar para 1,5 milhão. Aumentou a quantidade, vai aumentar ou não vai aumentar o teu custo de armazenagem? Vou ter que empregar ou não vai ter que empregar mais mão de obra? Vou ter que empregar ou não vou ter que empregar eu não vou ter que alocar num espaço maior ou não vou ter que alocar num espaço maior? Eu vou mexer com maior manipulação desses materiais, então eu vou precisar também de seguro dessas mercadorias. Quanto mais mercadoria no meu depósito, mais eu vou pensar no seguro. Agora, então, o primeiro mito é aumento, grandes quantidades, redução de custos. E outro, então por outro lado, estoque nulo, estoque zero, não há custo de armazenagem. Também é outro mito. Então, erros, vou colocar aqui, erros. Então isso aqui é errado, esse aqui não há custo de armazenagem. Nós temos o qual, por exemplo, os custos fixos. Exemplo de custo fixo: locação. Tem algum outro exemplo? Pode, tem vários. Luz. Ok? Então, independente da quantidade de material que você tenha, se você loca um espaço, esse espaço não estando cheio ou estando cheio, o valor vai ser o mesmo. Agora a gente vai falar sobre a avaliação dos estoques, certo? Então a avaliação dos estoques, o que é avaliação? Saber quanto de valor, certo?
Qual é o valor? Qual o valor do meu estoque? O que é estoque, povo? Tudo que eu tenho armazenado, ok? Tudo que eu tiver armazenado é estoque. Então, eu vou avaliar meu estoque. Quanto que vale? Se chegou num almoxarifado, numa empresa pública, sociedade de economia mista ou num órgão público, e você agora é o gestor do almoxarifado. Aí chega lá o teu chefe, tua chefia imediata, pergunta qual é o valor do seu estoque, quanto que você tem em estoque. Então a avaliação vai ser feita por um desses métodos. Qual? Custos médios, avaliação pelo PEPS, que é o que? Primeiro que entra, o primeiro que sai, ou pelo EPS, que é o último que entra, o primeiro que sai, ou ainda a avaliação pelo custo de reposição. Obviamente, se eu estou falando da administração pública é obrigatória a utilização do qual? Custos médios a utilização do método, né? Do método por aqui, do método dos não adiantou muita coisa. Borracha. A utilização então do método dos custos médios. Na administração privada, proibido a utilização do método de avaliação da avaliação UEPS. O último que entra é o primeiro que sai. Por quê? Por que você acha que é proibido? A gente vai ver depois, eu vou falar para você. Então já fica com essa pendência, essa curiosidade aí para você. Vai pensar. Depois de eu terminar aqui, eu vou perguntar novamente por quê, tá? Vamos lá. O método do custo de reposição. Então, ele está falando o que? A reposição. Então, o valor do estoque é sempre atualizado em função dos preços de mercado. Ok? Então, por exemplo, aqui está o meu estoque e aqui está o ingresso das mercadorias. Aqui ingressou valor A1, valor A2, valor A3, valor A4. Aqui está entrando valor A5, A6, A7, A8, A9, A10. E aí entendo por base a elevação dos custos no curto prazo em relação à inflação. Ou seja, vou levar em consideração a inflação também. Veja, qual é o valor do meu depósito? Então, o valor da mercadoria que está em meu depósito. Vou sempre utilizar o que? O último que entrou aqui, que é o relaciona-se ao método custo de reposição. Veja, agora vai entrar o próximo. Então, vai passar a ser R$5. Então, vamos supor que cada quantidade tem aqui uma quantidade em cada um desses. Então, eu tenho 4 a valor agora R$4. Então, no meu depósito aí eu tenho quanto? R$4. Agora entrou mais um, virou R$5. Entrou outro, R$6, R$7, R$8, R$9,
R$10. Então vai estar sendo sempre atualizado em função do preço do mercado. Então o método do custo de reposição. Já os outros, nós vamos ter aqui o custo médio, que é obrigatório para a administração pública, ou a média ponderada móvel. Então adota-se um preço médio entre todas as entradas e saídas. Então esse método atua como um moderador de preços, minimizando as eventuais flutuações. Flutuações do que? De preços. O examinador adora colocar outras invenções aqui que não são de preço. Flutuação aí de condições de oferta, condições da na flutuação das condições de suprimento, não, flutuação de preços, ok? Então não esqueça disso. Que mais? PEPs, primeiro que entra, o primeiro que sai, ou FIFO em termo inglês, aí só lembrar F de first, e o EPS é o último que entra, o primeiro que sai, ou last, aí, ok? Então, na saída do estoque, lembra que eu estou pensando na avaliação, eu não estou falando da manipulação dos bens, pode ser utilizado PEPs ou EPS. O que é isso? Vou mexer nas minhas prateleiras, vou tirar um bem para distribuir. Qual bem que eu vou tirar? O mais antigo. Então foi o último que entra, o primeiro que sai, ou no caso é o primeiro que entrou. Normalmente, lógico, eu vou ter que verificar as datas de validade, mas normalmente é o primeiro que entrou, vai ter a data de validade mais antiga, é a regra. Mas lógico, vai ter exceções. Então vou utilizar o método PEPS. Posso então utilizar PEPs ou EPS, mas para manipulação. Aqui eu estou falando ter o que? Avaliação, eu estou pensando no que eu tenho em estoque, em termos financeiros, ok? Então aqui, PEPs considera os preços dos itens mais antigos, porque entraram primeiro, ok? Então o que resta no estoque são os itens com preços mais atualizados. E o EPS? O EPS é o contrário, na saída do estoque considera-se os itens mais recentes. Então numa economia inflacionária, qual seria o melhor para fins de aplicação para o pagamento de imposto de renda? Então eu vou ter que pensar ou EPS ou PEPS, perfeito? Então vamos ver isso aí. O que resta no estoque são então os itens com preço mais desatualizados. Então, em cima disso que eu fiz aquela primeira pergunta, o qual é proibido. Então é o custo médio, o PEPS ou o EPS que é proibido na administração privada. Na administração privada é proibido esse aqui. Privada não pode, perfeito? E o que pode na pública é esse. Na administração privada, este e este. Além do custo de reposição também ali, que é esse que a gente acabou de ver aqui, ó, método de custo de reposição. O que mais? Não te respondi ainda, de propósito. Por quê? Eu quero te mostrar isso aqui, ó. Custo médio. Como que funciona o custo médio? Entrou 600 a preço de 10, então tem um total de 6.000. Tenho em saldo mesmo valor, 600 quantitativo e total 6.000. Valor unitário foi de R$10. Agora entrou outro lote. Nesse lote agora eu tenho quanto de quantidade? 300 a R$15, agora 4.500. Então agora eu tenho que quantidade que entrou foram de quanto? Foram de 900? Não, isso aqui é o meu saldo agora. Então o meu saldo vai ser a somatória deles. Então 900. Agora o valor total vai ser o que? 6.000 mais 4.500 dá 10.500. Agora eu pego esses 10.500, divido pelos 900 para achar o meu valor unitário agora, que vai ser um
preço médio entre os dois. Então 10.500 dividido por 900 vai dar quanto? 11,67. Agora está saindo o material, está saindo. Qual é o preço que eu vou praticar aqui agora com a retirada desse material? 11,67. Então adota-se para fins de saída o custo, valor médio do item no estoque, que é 11,67. O valor total que saiu foi 2.334. Agora eu atualizo. Saíram 200, eu tinha 900 unidades, agora eu tenho quanto? 700. Qual o valor total? 700 vezes 11,67 vai me dar 8.166, ok? Valor unitário mantém aí o 11,67. Então esse aqui é o meu custo médio, então vai fazer uma média aí dos meus bens em almoxarifado. Então, de acordo aí com o autor, a avaliação de estoque feita através do custo médio é mais frequente aí. Mais frequente pensando na administração privada, porque na pública é obrigatório. Tem por base o preço de todas as retiradas. Então, você viu que todas as retiradas nós fomos verificando, tem o que? O preço médio. Então, retirei, vou utilizar o preço médio do suprimento total do item em estoque. Então, esse método age então como um estabilizador, pois equilibra as flutuações de oferta, não flutuações, obviamente, de preços, ok? Ainda esse método no longo prazo ou a longo prazo reflete os custos reais da compra de materiais aí, perfeito? Então, tranquilo aí. Agora outro. Primeiro que entra, o primeiro que sai. Então entrou aqui 600. R$10, valor total 6.000. Então quem vai sair quando for sair vai ser o primeiro. Então vai ser esse aí. Então saldo 600, valor total 6.000. Agora entrou outro lote com um quantitativo de 300, preço unitário de 15. Qual é a quantidade agora? 600 mais 300, 900. Aqui fez a multiplicação, obviamente pulei, e aqui agora 900. Agora que eu vou fazer o que? O valor total. Quanto que eu tenho? 10.500 também, certo? Aqui eu vou somar quem? Esses dois aqui, que é 10.500. Veja, agora estou fazendo uma retirada de quanto? Uma saída de 200. Tenho quantidade, quem agora o método primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, quem entrou primeiro é esse, saindo o preço unitário de quanto? De 10. Opa, não vou pôr aqui que já vai aparecer aqui. Então aqui vai entrar quem? O 10. Perfeito? Então adota-se para fins de saída o custo do primeiro item que entrou no estoque, caso haja saldo. Ok? Caso haja saldo. Então, R$10. 10 vezes 200, 2.000. Agora eu vou atualizar o que? O meu saldo final aqui, ó. Veja, 10.500 menos 2.000 vai ser quanto? 8.500. 8.500 e o meu quantitativo eu tirei 200 de 900, eu vou ter quanto? 700. Veja então que o outro, vamos voltar, volta. O outro foi quanto? 8.166, tirando o mesmo exemplo de 8.166. Nesse daqui, meu estoque ficou em quanto? 8.500, ok? Agora, vamos supor, eu vou fazer mais uma baixa, eu vou retirar mais uma saída. De quanto? Eu vou tirar aí mais, vamos supor aí, 500 unidades. Então, retirada de 500 unidades. Como que eu vou fazer? Quanto que eu tenho de saldo deste daqui ainda? Se eu tirei 200 a preço de 10, eu tenho ainda 400. Então, eu vou pegar aqui e colocar os 400 aqui. Coloco o valor 10 aqui. Valor que eu retirei aqui. Agora eu tenho
tirei 400, ficou 300, tirei aqui, ficou 4.500. Agora preciso tirar mais 100 aqui ainda para dar os 500. Então eu fui aqui, zerei, agora passo para o próximo. Então veja que eu não coloquei os 500 numa só, porque não tinha quantitativo ao mesmo preço, ok? Agora a preço de R$15. Valor total aqui agora vai ser quanto? 1.500, certo? R$1.500. E agora o quantitativo aqui vai sair de 300, mas estou tirando 100, então vai ficar com 200. Agora eu tirei 1.500, eu vou ficar com um saldo de quanto? 3.500, aliás, 4.500 menos 1.500 vai dar o que? R$3.000. Perfeito? Então isso aqui seria o meu saldo final aí. Perfeito? Então tem que cuidar, se uma questão perguntar, pedir para você retirar alguns itens, eu tenho que verificar se tem o quantitativo total no lote com valor estipulado na primeira linha aqui. Não tem, eu uso primeiro, depois faço o primeiro procedimento, depois eu faço o segundo procedimento, o terceiro procedimento, até tirar todo o quantitativo que eu preciso. Primeiro que entra, primeiro que sai. Agora vamos para o próximo, que é o que? O último que entra agora. Então veja. Eita. Passei diretão. O último que entra é o primeiro que sai. Então agora, mesmo exemplo. 600 vezes 10 vai dar 6.000. Saldo vai ser 600, o valor total 6.000. Entraram mais 300 a R$15, mesmo quantitativo, que é os 10.500. Quantidade agora são quantas que eu tenho aí? Qual é a quantidade? São de 900. O valor total é quanto? Esse somatório aqui, 10.500. Agora eu vou tirar 200. Tiro 200 também. Veja, a qual preço que vai estar aqui? Vai ser o do último que entra, é o primeiro que sai. Então aqui vai estar o qual valor? Valor de R$15. Caso haja saldo, obviamente. Então, repito aqui então a multiplicação, 200 por 15 dá 3.000. Agora vou tirar 3.000 dos 10.500, vai dar quanto? 7.500. Veja que esse método aqui eu utilizei a última entrada. Perfeito? Utilizei a última entrada. Fazendo desse método, veja que eu desvalorizei o meu estoque. Agora veja qual foi o custo. Vamos por aqui, custo médio foi 11,67, não foi isso? Aí o PEPS foi a R$10 as 200 unidades aqui. E por fim o EPS, que foi quanto? R$15. Vamos supor que isso aqui seja uma mercadoria e agora eu vou vender essa mercadoria aí por vamos supor aí R$16. Só por exemplo, R$16. Então aqui o quanto foi o custo nesse daqui? 11,67. Então 11,67. Qual vai ser o meu lucro? 11,67 para 12, faltam quanto? 37 centavos. Então 12, 37 centavos mais 4, então 4 e 30 e 37, não, 33, né? 33 centavos, é isso? Veja, vamos ver aqui. 7 vai 1, 10, ok. Isso aí. Vai 1, 5 e 6. Perfeito. Agora eu vou para o sistema PEPS. No sistema PEPS eu utilizei como custo aí foram quanto? 10. E o lucro então vai ser de quanto? De
R$6, correto? R$6. Então, agora, e o último, vou ter um lucro de quanto? De R$1. Agora vem a minha pergunta. Isso aqui foi lucro. Em cima do meu lucro vai incidir quem? O famoso imposto de renda. Famoso imposto de renda. Então, imposto de renda, qual que seria o mais vantajoso pagar imposto de renda em cima de 1, de 6 ou de 3 ou de 4,33? O mais vantajoso seria o EPS. Porque eu estou pegando o período inflacionário, cada vez eu estou comprando por um valor maior e eu estou dando baixo nos meus valores aí a preço maiores. Ok? Quando eu faço isso, quando eu estou fazendo isso, eu estou pagando menos imposto de renda. Então, no mundo teórico isso pode. Agora a Receita Federal deixa, a legislação brasileira permite que ocorra então aí a avaliação pelo método EPS. Então a legislação proíbe. Toma cuidado com isso. Legislação proíbe, perfeito, não pode. Agora as questões eles colocam que o método ideal sob o ponto de vista teórico, às vezes ele não menciona no ponto de vista teórico, mas fala num período inflacionário o melhor método a ser utilizado é o EPS. Certo ou errado? Certo. Ele não está dizendo que é no Brasil e também não está falando se pode ou não pode, mas dizendo que o melhor método é esse. Ele não está dizendo se dá para usar, mas o melhor método é o EPS, seria o EPS. Então toma cuidado com isso para você não errar a questão, que você vai saber o assunto, mas acaba errando por descuido aí, ok? Então lembrando, o EPS nas organizações aí no Brasil é proibido, tendo em vista os aspectos da contabilidade e custos presentes na legislação tributária brasileira, então não pode, perfeito? Então veja, para Oliveira o EPS é o método ideal sob o ponto de vista teórico para períodos inflacionários, porque os resultados apurados através dele são mais recentes, tornando os lucros menores, como nós vimos aí. Como consequência, a carga de imposto e renda também vai diminuir. Ok? Avaliação do retorno do capital investido. Como eu faço? Tem uma fórmula. Ele cobra às vezes a literalidade dessa forma, ok? Então, meu capital, retorno de capital é igual ao lucro sobre capital em estoque. Vamos dar um exemplo. Eu tenho lá meu capital em estoque, lá tenho dos R$50, certo? R$50. E agora o meu lucro, certo, mensal está sendo de R$2. Então o que está acontecendo? Eu vou ter que fazer o que? Lucro de 2 dividido por 50. Qual é o meu retorno de capital? Está sendo de quantos por cento? 4% apenas. Ok? Uma porcaria de lucro, hein? E uma porcaria de 4 também. Pronto. Então é essa forma que eu utilizo aí para o retorno do meu capital investido em estoques. Seria só isso. Agora vamos falar dos custos, depois vamos para as questões. Um abraço.